Nós estamos no primeiro mês de 2025 e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já sancionou algumas leis e uma delas é uma que traz alterações na educação. Estão proibidos o uso de dispositivos móveis dentro da sala de aula do ambiente pedagógico, celulares, tablets e também videogames. Tudo isso para os anos iniciais do infantil e também para o ensino fundamental. Isso é um divisor de água e, claro, divide opiniões por conta dessa geração atual. Para falar sobre esse assunto, a nossa equipe vai conversar com a Adriana Romão, ela que é psicóloga, e vai falar um pouco sobre a utilização desses dispositivos, como é que isso pode ajudar, se isso prejudica ou não. Adriana, bem-vinda. Eu queria que você começasse explicando para quem está em casa como é que isso vai alterar aí a vida dessas crianças que são tão dependentes desse dispositivo móvel. Bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. É importante lembrar que essa proibição ela é para o benefício, né, de todos os estudantes. A tecnologia ela não é uma vilã, ela é uma vilã quando ela é usada de maneira indevida. Então, o ponto positivo é exatamente privar, né, cuidar da saúde mental e física e psíquica desses estudantes. Então, os mesmos, eles não vão agora ter prejuízos sociais, prejuízos cognitivos, uma vez que o uso indevido, desmedido da tecnologia proporciona isso aos estudantes. E aí eu queria também que você dissesse o que é que o pai e a mãe que está vendo a gente agora em casa pode fazer para trazer um uso consciente, né? Porque as telas são utilizadas para as crianças assistirem, ficarem jogando. Então, como estimular essa parte cognitiva? Muito interessante sua pergunta, porque é importante nós lembrarmos que, antes de tudo, precisamos ser exemplos. Então, os pais precisam usar a tecnologia de maneira adequada, né, de maneira controlada, para que os filhos entendam para que serve. Nós estamos em uma geração em que a tecnologia ela não pode ser retirada desses estudantes, porque é uma realidade que nós vivemos. E é preciso lembrar que nós podemos utilizá-la de maneira adequada. Como? Equilibrando o tempo. As crianças precisam entender que existem outras atividades que são tão atrativas quanto o uso de tecnologias, como brincadeiras ao ar livre, né, interagir com outras crianças da mesma idade, com outros locais voltados para a natureza e usar, quando usar a tecnologia, usar para meios que tenham fins produtivos. Por exemplo, nós temos jogos educativos, né, nós temos ferramentas muito interessantes como agendas que os pais podem utilizar dentro da escola mesmo para auxiliar na educação, mas tudo de maneira controlada e para um fim específico. Para a gente encerrar aqui, eu queria que você desse uma dica para os pais que estão nos acompanhando agora, para identificarem quando tem alguma coisa errada com o comportamento do filho, né? Porque a gente sabe que essa fase é uma fase de desenvolvimento, essa fase muito inicial. Então, como identificar que tem alguma coisa errada? Muito interessante sua pergunta. É importante a gente entender os marcos do desenvolvimento. Cada criança, cada faixa etária, né, nós temos os marcos de desenvolvimento. Os pais precisam compreender o que seus filhos devem apresentar no decorrer deste desenvolvimento. Se a criança ela não evolui, se ela não se socializa, se ela prefere ficar em casa, no quarto, isolada, a brincar em lugares livres, a brincar com outras crianças da mesma idade, não se socializa, não se comunica com os pais, ficam mais isolados, isso é um sinal de que essas crianças estão usando indevidamente esse celular. Esses pais precisam oferecer ferramentas muito mais adequadas para a idade, como, por exemplo, não é retirar o celular, mas é substituir. Então, eu vou tirar o celular do meu filho, mas vou colocar uma brincadeira ao ar livre. Vou proporcionar coisas muito mais interativas, onde ele vai se socializar, onde ele vai aprender coisas muito melhores, inclusive o desenvolvimento corporal, que isso influencia também, né? A criança que escuta muito o celular, que usa muito, ela não se desenvolve fisicamente também. Ela pode adquirir obesidade, posteriormente depressão, ansiedade, e tudo isso são sinais que os pais precisam estar atentos e retirar esse celular de maneira devida, proporcionando somente o tempo adequado. Obrigado, Adriana, por suas informações. Lembrando que essa lei foi sancionada no dia 13 desse mês, ela proíbe
aí, no caso, para atividades que não são pedagógicas. Se o diretor, se o coordenador ou professor quiser liberar para uma ferramenta pedagógica, está liberado sim. E tá aí a dica para você de casa, claro, ficar atento a tudo isso e policiar mais o seu filho, mais a sua filha, entender o que é que está sendo utilizado com essas ferramentas no celular. Eu acho que tudo isso vale a pena participar mais, né, da criação da criança, é a futura geração. É importante ficar de olho. César, volto com você.